Olá, tudo bom? Hoje a gente vai para o nosso sétimo vídeo da nossa roda de conversa do estágio de Educação Inclusiva da Uninter. Meu nome é Edson, meu RU é 2406018. Então a gente vai dar continuidade falando sobre direito assegurado ao longo da vida. A inclusão de pessoas com deficiência em todo o contexto da sociedade mostra que a democracia e a cidadania se comprometem com o direito e respeito ao cidadão. Então, o comprometimento da democracia e da cidadania com a pessoa com deficiência. Desse modo, torna-se possível a afirmação que a educação inclusiva brasileira fortalece a dignidade humana e perpassa as fronteiras de diferenças do século XXI. As experiências enfrentadas dia a dia possibilitam uma convivência mútua com participação e aprendizagem, colaborando com respeito em atitudes com a diferença, a solidariedade, a valorização da diversidade, defesa dos direitos sociais e humanos em todas as pessoas. Então, isso aqui também já foi tratado em vídeos anteriores. Da convivência mútua, da aprendizagem, do respeito, da colaboração, da diversidade, a valorização da diversidade, a solidariedade, das defesas de direitos sociais, da importância da família, da sociedade. Já tratamos em vídeos anteriores. Dessa forma, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146/2015, criada em 6 de julho de 2015, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, representou e representa um forte avanço na inclusão. Então, essa lei foi criada em 2005, então tem 7 anos. É uma lei recente que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Instituindo penalidades para atos discriminatórios. Então, não pune aqueles atos discriminatórios contra a pessoa com deficiência, que venham agredir o direito à liberdade fundamental para as pessoas com deficiência. Nesse sentido, a lei pratica a cidadania e trata questões antes negligenciadas, por exemplo, acessibilidade, educação, trabalho e combate ao preconceito e discriminação imposta aos indivíduos. A lei veio para quebrar barreiras e obstáculos que excluem o ingresso e a permanência dos educandos. Então, essa lei veio para acabar com a exclusão, que as pessoas eram excluídas pelo fato de serem deficientes. Então, essa lei veio para coibir isso. E ela permite o ingresso e permanência dos educandos com deficiência nas escolas regulares, sejam públicas ou privadas. A lei estabelece no direito à educação, no artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado, ao longo de toda a vida. Como a gente já falou, a lei da inclusão permite o acesso à educação ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Nessas condições, o aluno com deficiência tem assegurado na lei o direito ao acesso à educação inclusiva ao longo de toda a vida, e dentro desse processo de inclusão está assegurado o complemento e o apoio na educação especial. Cada ser humano é único, dotado de capacidade e habilidade, porém cada um dentro do seu potencial. O que precisa é a valorização e respeito à sua condição. Então aqui a gente vai começar a tratar aí do profissional de apoio na sala de aula para alunos de inclusão. A gente vai começar a tratar desse assunto. Portanto, a sociedade tem o dever legal e moral de estipar as barreiras de preconceito e da discriminação. Haja vista, esses foram criados a partir de ideias de pessoas supostamente normais. O fundamental é as escolas e profissionais estarem preparados, capacitados e qualificados ao receber esse novo aluno, oferecendo melhores condições e igualdade de ensino. Então, a escola não deve estar só preparada em estrutura física,
Tem que estar preparado na parte profissional. Os profissionais estão habilitados, preparados, capacitados para receber esses alunos de inclusão. É um dos desafios da inclusão, da educação inclusiva, é a capacitação dos profissionais. Essa parte é bem importante. Assim, o aluno incluso deve ter seu direito respeitado e garantido, sendo possibilidade a ele o aprendizado, fortalecendo seu desenvolvimento e suas próprias escolhas dentro de suas possibilidades. A escola deve estar de portas abertas, qualificada, humanizada, preparada a facilitar e fortalecer o vínculo com o aluno, família, comunidade e sociedade no processo de educação inclusiva. O professor deve tomar sobre si a conduta de ser humano e profissional, ter consciência e assumir a responsabilidade de exercer a função de facilitador e mediador do conhecimento, do desenvolvimento do aluno cidadão com necessidades especiais educativas. Então aqui diz sobre a importância, a grande, não só importância, mas responsabilidade do professor para que garantir que o aluno aprenda de forma contínua e tenha todos os seus direitos assegurados. O profissional deve ter uma conduta não só profissional, mas também uma conduta humana. Portanto, o modelo escolar apontado pela Constituição Federal de 88, em seu artigo 205, no capítulo 2, seção 1, constitui que a educação é dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e pela promulgação da Lei 9.394 e 96, a LDB, associada a políticas públicas e a de uma escola universal e, desse modo, inclusiva. Então, a escola tem que ser universal e, desse modo, ela se torna inclusiva. Necessita atender a todos sem nenhuma distinção e sem discriminação. Então, por que universal? Porque ela atende a todos, sem nenhuma distinção e discriminação. Por isso é universal. Mas a gente vai falar um pouco agora sobre as desigualdades educacionais. O direito à educação é assegurado, mas será que é cumprido? Então aqui é a pergunta que é lançada. Aqui sempre gera dúvida. O direito é assegurado à educação, mas será que é cumprido? De acordo com a legislação, o direito à educação é garantido, mas a garantia desse direito sofre diversas desigualdades. Diferentes desigualdades marcam a educação brasileira. O direito à educação está mais distante para quem é pobre, negro, quem vive na zona rural, possui alguma deficiência ou quem vive em cadeias. Então aqui fala das dificuldades para a educação, principalmente para quem é pobre. E aqui diz para quem é negro também, que devido ao racismo que ainda existe no Brasil, para quem vive na zona rural, às vezes tem uma dificuldade enorme para ter acesso a uma escola próxima, para se deslocar até a escola. E para quem possui alguma deficiência, é algo mais difícil de chegar até a educação. E aqui diz até para quem vive em cadeias, né? Diz aqui para adultos que estão presos aqui, que é mais difícil o acesso à educação. As diferenças raciais, econômicas, populacionais e por deficiência ainda agravam mais essa condição. Então todas essas diferenças aí agravam a desigualdade na educação. As condições de qualidade de oferta também são insuficientes. As escolas não têm materiais e instrumentos suficientes para a manutenção dos alunos. A grande evasão escolar. Então aqui a gente vai começar a falar também da evasão escolar, que muitos alunos aí começam, mas abandonam a escola antes de concluir as etapas de educação. Eles acabam abandonando a escola por diversos fatores, né? Como a gente falou anteriormente, devido às desigualdades. Outro fator importante para a realização do direito à educação é a valorização do profissional educacional, o que dificulta a manutenção de profissionais empenhados e qualificados.
Então aqui a gente vai falar da falta de valorização do profissional de educação no Brasil, principalmente com baixos salários, com falta de perspectiva de crescimento da função. Mais desigualdades na educação brasileira. Existem 57 milhões de pessoas com mais de 18 anos que frequentam a escola e não têm sequer o ensino fundamental. Mais de 70% dos 473 mil adultos privados de liberdade no país não concluíram o ensino fundamental. E apenas cerca de 17% estão frequentando alguma atividade educativa. Estima-se que 15 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Entretanto, em 2009, apenas 639.708 pessoas com deficiência estavam matriculadas no censo. Então você vê que é um absurdo, né? De 15 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, que estima-se, apenas 639 mil pessoas estavam matriculadas em escola regular. Isso aí é uma diferença gritante pelo número de pessoas com deficiência no Brasil e para o pouco que consegue chegar a estar matriculado regularmente na escola. A população negra, com média de 6,7 anos de estudo, tem praticamente 2 anos de estudo a menos que a população branca. O número médio de anos de estudo de pessoas de 15 anos ou mais de idade é de 7,5 no Nordeste. O número médio é somente 6,3 anos de estudo, enquanto no Sudeste é 8,2. Então aqui diz até das diferenças de região no Brasil. Como no Sudeste, aí, os anos de educação são bem maiores que no Nordeste, por exemplo. Então, no Sudeste, os alunos têm mais acesso à educação que no Nordeste, comprovadamente. 28% dos brasileiros, de mais de um quarto da população com idade entre 15 e 64 anos, é analfabeto funcional. Então, o que é o alfabeto funcional? Aquele que somente consegue ler e não consegue assimilar aquilo que está lendo e mal consegue escrever. Entre aqueles que têm renda familiar de até um salário mínimo a 55% analfabetismo funcional. Na população com mais de 2 salários mínimos, a porcentagem cai para 22%. Enquanto o valor anual por aluno do Fundeb para cada estudante matriculado no ensino fundamental é de R$ 1.729 nos 10 estados de menor arrecadação, que é Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, alcançam 2.640 em São Paulo e 2.915 em Roraima. Características do direito à educação. Cada país tem autonomia para determinar e definir como oferecer à população o acesso à educação e ao ensino. Entretanto, existem normas internacionais que determinam que a educação, em todas as suas formas e níveis, deve ser sempre disponível, acessível e adaptável. Aqui diz que cada país pode regulamentar como vai ser a educação no seu país. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Agradeço a todos. Obrigado.